Fala, desenrolados, boa noite, né? Vamos dar de continuidade aqui o vídeo de segunda-feira sobre dicas de como passar no vestibular da UES, aprofundando mais sobre como conhecer as questões da UES, como analisar as questões da UES. Principalmente por quê? Porque é fato. Para você passar na UES, principalmente na primeira fase, você tem que acertar o máximo de questões que você puder. Principalmente o pessoal que quer medicina tem que acertar o máximo de questões que puder na primeira fase da UES. Então é fato, você tem que estar afiado nas questões da UES. E como é que a gente faz isso? Estudando as questões, analisando as questões. Então eu vou ensinar aqui passo a passo de como você deve analisar as questões da UES. Beleza? E tem outras vantagens de você analisar as questões. Você vai descobrir seus pontos fortes, pontos fracos nas questões. Você vai se adaptar à prova e poder fazer um cronograma de estudos melhor para você otimizar o seu tempo e ter mais qualidade, de também diminuir o seu cansaço. Beleza? Vamos lá, gente. E aí, pessoal, beleza? Então a gente vai dar aqui as dicas de como passar na UES. Primeiramente, para você passar na UES, para você ter um estudo mais otimizado, você precisa de duas coisas: ter conteúdo e conhecer a prova. Beleza? Para você ter conteúdo, você estuda os conteúdos de vestibulares normais, mas é importante que você sempre tente encontrar a melhor forma que você tem para armazenar esse conteúdo, seja por resumo, seja por mapas mentais, seja por anotações. Você precisa encontrar uma forma que você vai armazenar esse conteúdo, beleza? Com resumos, com mapas mentais e anotações. Isso é a questão de autoconhecimento. Tranquilo? E outra coisa, outro ponto, você precisa da aplicabilidade, como a gente falou na segunda-feira. De aplicabilidade, você precisa conhecer a prova. E Otávio, como é que a gente conhece a prova? A gente conhece a prova estudando as questões. Estudando as questões. Beleza? Otávio, por que a gente precisa estudar as questões? Por causa de três coisas. Para você olhar uma questão, você estudar uma questão, você lê o comentário, você lê aquela questão, vê o assunto que aquela questão está falando e vai analisar os itens. Beleza? Quando você olha uma questão, você sabe. Se você não souber de nada daquela questão, é um ponto fraco. Né? Então você não está sabendo de nada daquela questão, então é um ponto fraco. Se você está passando para aquela questão, desenrola muito fácil, é um ponto forte. Mas se você tiver assim, souber um pouco, mas se sentir inseguro, já é um ponto médio. Por que a gente precisa saber isso, Otávio? Quando a gente vai estudar uma questão, para você organizar os seus estudos e voltar os seus estudos para uma seguinte ordem. Antes de mostrar essa ordem, eu vou também falar de dois pontos. É importante estudar as questões para adaptar-se ao perfil da prova e para desvendar a sua dificuldade, aquilo que você, qual é o seu maior inimigo da prova da UES. É para isso que você precisa estudar as questões da UES. Pronto, aqui tem a ordem que você deve fazer os seus estudos. Você precisa estudar pelos seus pontos fracos, aqueles estilos de questão que você tem dificuldade, aqueles assuntos que você tem dificuldade na UES. Depois passar para estudar pelos pontos medianos, aquele assunto que você sabe um pouco, mas você não tem insegurança. E depois passar pelos seus pontos postos, aqueles assuntos que você tem mais segurança e desenrola fácil. Agora eu vou mandar para vocês passar aqui nesse vídeo um vídeo da Thaís explicando como é que funciona o estudo de uma questão. Questão de número 60. O enunciado está dizendo: ó, em relação à hemofilia, escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Então, vamos ver aqui alguns aspectos da hemofilia, certo? Às vezes, a gente ir na etimologia da palavra nos ajuda a ver o que aquela doença está relacionada, né? Hemo vem de sangue e filia vem de amigo. Então, é alguma doença que está relacionada com algum componente do sangue, certo? A hemofilia é uma doença que é causada devido aos problemas nos fatores de coagulação. É uma doença genética. Ela está relacionada ao cromossomo X. Quando uma doença está relacionada ao cromossomo X, a gente diz que ela é uma doença ligada ao sexo. Muita gente confunde a doença ligada ao sexo ou restrita ao sexo ou não entende por que é ligada ao sexo ou restrita ao sexo essa nomenclatura, né? Então vamos tirar essa dúvida. Ó, a doença que é ligada ao sexo são as doenças que são relacionadas ao cromossomo X. Doenças que são restritas ao sexo são doenças que são relacionadas ao cromossomo Y. Mas por que recebe essa nomenclatura restrita ao sexo? Essa nomenclatura é porque ó, as, só quem tem cromossomo Y são os homens.
Então, se eu tenho alguma doença que a mutação está presente no cromossomo Y, essa doença não pode se manifestar nas mulheres, porque elas não possuem cromossomo Y. Então, elas são restritas aos homens, por isso que tem esse nome, restrita ao sexo, doenças que são relacionadas ao cromossomo Y. Elas também podem ser chamadas de doenças holândricas, certo? Aí agora, é uma característica típica das doenças ligadas ao sexo recessiva, certo? As doenças recessivas ligadas ao sexo são mais comuns em homens. Por quê? Porque se eles tiverem apenas um cromossomo X mutado, eles vão manifestar a doença. Mas vamos ver isso aí mais visualmente, né? Porque assim fica mais complicado. Vamos lá. Aqui eu tenho uma mulher, a mulher ela tem dois cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um Y. A mulher que tem XH, ou seja, já que é uma doença recessiva, o XH é o que é a mutação, certo? XH, se a mulher for XH, ela vai ser uma pessoa normal. Se a mulher for XH, ela também vai ser uma pessoa normal. Por quê? Porque a doença é recessiva. Quando a doença é recessiva, na mulher ela só vai se manifestar em homozigose, certo? Isso se for uma doença ligada ao sexo. Então, ó, ela vai ser uma pessoa normal, mas ela vai ter o gene portador da doença, que é o XH. A mulher que é XH, vai ser a mulher doente, já que ela vai ter o H em homozigose, né? Agora o homem ele só tem um X. O homem que é XH, ele vai ser normal. Por quê? Porque ele não tem a mutação recessiva no cromossomo X. Mas o homem que é XH, ele vai ser hemofílico. Então, ó, a gente vê no genótipo, a gente consegue perceber que é mais fácil o homem ter a doença do que a mulher. Por quê? Porque para a mulher manifestar a doença, ela precisa ter dois cromossomos X mutantes. E o homem basta ter apenas um, porque a doença é recessiva e ele só tem um X. Então, se o homem receber apenas um cromossomo XH, ele vai manifestar a doença. Por isso que doenças recessivas ligadas ao sexo são mais presentes em homens, certo? Como é que ocorre a produção de gametas, né? A mulher, ela vai produzir no óvulo apenas gameta X. Já o homem, ele vai produzir gametas X e Y. Por isso que o homem que determina o sexo da criança, certo? Ó, vamos ver isso aqui visualmente também, ó. A gente tem a célula da mãe. Vai ter lá todos os cromossomos e vai ter X e X. Essa célula vai sofrer meiose e vai criar dois óvulos. Um com X e o outro com X, porque ela só tem os cromossomos sexuais da mulher são esses. Já no caso do homem, ele tem o cromossomo X e o cromossomo Y. A célula ovo dele vai sofrer meiose e essa meiose vai gerar dois espermatozoides, os espermatozoides X e os espermatozoides Y. Então, por isso que o homem que determina o sexo da criança, entendeu? Porque ele que vai gerar o X e o Y e é o X e o Y que determina, já que da mãe só vem o X. Então, vamos lá resolver a questão, né? Ó, no primeiro item. A pessoa com hemofilia não produz um fator necessário para a coagulação sanguínea. Tá verdadeiro, a pessoa com hemofilia tem um problema no, nos fatores de coagulação. O principal tipo de hemofilia humana é causado por uma mutação recessiva ligada ao cromossomo X. Também é um item que está correto. Os homens hemofílicos herdam a mutação das mães, mas nunca as transmitem aos filhos. Esse item está correto. Ó. Basta vocês lembrarem do, do que eu falei anteriormente. Vou até voltar aqui. Ó. Os homens, eles vão transmitir aos filhos dele o cromossomo Y. Então, eles nunca vão passar um cromossomo mutante para os seus descendentes homens, apenas para os descendentes mulheres. E se ele é um homem, ele tem que ter recebido o X da mãe. Então, somente a mãe pode passar um cromossomo mutante para o filho, certo? Então, o item 3 também está verdadeiro. O item 4 diz: todas as pessoas afetadas pela hemofilia são do sexo masculino. Não. As mulheres também são afetadas, apesar de ser em menor número
por conta da recessividade da doença, certo? Então, a sequência fica verdadeiro, 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 falso, que fica o item A. Então, é isso. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aqui embaixo, certo? No comentário do vídeo. Então, mandem pra gente no direct, que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Tamo junto. Grande abraço, galera.